Quero dar aqui uma boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs que vão nos assistir no YouTube. E a gente que está aqui no nosso espaço fica muito feliz de poder compartilhar essa hora tão importante que é da meditação na Palavra de Deus. Como eu estava falando, a gente começou na semana passada uma série de mensagens sobre o conflito da vida. E nós colocamos esse ovo quebrado aí para lembrar direitinho de que os conflitos, eles existem. Existem por quê? Porque para poder fazer com que a vida aconteça, os problemas vão acontecer também necessariamente. É um sinal evidente que você está vivo. Você tem problemas? É sinal evidente que você está vivo. Isso era a palavra absurda, né? Ninguém gostava de ouvir isso, né? Estou com uma dor de cabeça, esse sinal que você tem cabeça. Porque se não fosse a dor, você não lembraria que tem uma cabeça para doer. Imagina, né, se você não tivesse cabeça, né? Graças a Deus por isso. Mas olha, gente, não é bem isso não. A gente tem que lembrar que os problemas existem, como dizia o C.S. Lewis, né? C.S. Lewis disse que os sofrimentos existem como se fossem os megafones de Deus para a nossa vida, como se fossem os alertas de Deus, aqueles sinais de que a nossa vida precisa de cuidado. Todos nós precisamos de cuidado. E eu espero que a gente possa aproveitar esse tempo para isso, né? Para a gente poder se cuidar melhor, para a gente se tratar melhor, para a gente procurar ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. E hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens falando sobre um segundo problema, que é um problema típico desse tempo, que ficou acentuado com o desenfrear da vida. Eu vou colocar aqui a imagem para os nossos irmãos do YouTube, porque nós já temos aqui na parede, né, a inscrição da nossa apresentação. E os nossos irmãos que estão assistindo pelo YouTube vão acompanhar também agora a partir da apresentação na tela que eu tenho aqui. Hoje nós vamos falar sobre um sintoma dos mais importantes para a nossa vida. Olha, e eu achando que todo mundo tinha, né? Mas está aqui, ó, que bonitinho. Ó. Vocês queriam ver esse ovo quebrado, né? Me deu um nervoso quando eu vi essa foto, assim, meu Deus, que sujeira que deu, né? Um desperdício desse. O preço dos ovos, quanto está, né? Outro dia tinha uma disputa entre carros de ovos na rua onde eu moro. 2 carros de ovos vendendo ovos, né? Coisa horrível, né? Era uma briga para ver quem gritava mais, né? Mas é porque está difícil hoje, né? Até os ovos ficaram assim, bastante caros nos dias atuais. E a gente vê um desperdício desse, é muito triste, né? Bom, brincadeiras à parte, vamos pensar no segundo problema que afeta a humanidade hoje, doenças ou problemas de saúde mental desse tempo. É o tema do medo. O medo se tornou um mal crônico da nossa época. Nós vivemos um tempo em que as pessoas desenvolveram formas de ter medo, não é? Não são apenas temores ou medos circunstanciais, mas medos estruturais mesmo. Medo por causa da incerteza da vida, medo em relação até a própria continuidade da vida, a própria condição de existir. Hoje é uma característica desse tempo, as pessoas se adoecem pelo medo. O medo não é só um sentimento, mas é um afeto, uma espécie de uma patologia. Ele acaba se transformando numa patologia. E eu queria falar um pouquinho sobre o medo. O medo segundo um psicólogo brasileiro, né? Ele escreveu um livro falando sobre os 4 gigantes da alma. E o medo é um dos gigantes da alma, assim como é o amor, como é o ódio, também um outro que eu não sei, e o medo. Né? Então, esses gigantes da alma, essa coisa que toma conta da gente, que nos faz, muitas vezes, paralisar. Né? A gente ficar assustado com o que vem pela frente. Eu queria encontrar na Bíblia um texto que falasse sobre o medo,
mas que não falasse do medo como a Bíblia muitas vezes fala. Aliás, na nossa pastoral de hoje, eu tratei sobre isso, né? Que a Bíblia sempre apresenta a palavra de Deus dizendo: não tenha medo, né? Não tenha medo. Gente, existe um jeito de não ter medo? Você encontrou alguma fórmula até hoje? Sandro, você encontrou alguma fórmula de dizer: eu não tenho medo? Todos nós temos medo. Solange, se passar uma barata aqui, você vai ter medo? Com certeza, né? Passou uma lagartixa ali na parede. O que você acha, Kézia? Então, o medo, ele acontece. O medo, ele é parte da nossa humanidade. Se você sente medo, meu irmão, minha irmã, é sinal que você é uma pessoa normal, né? Medo de alguma coisa. Todos nós temos medo. Mas eu queria encontrar na Bíblia uma passagem que tratasse do medo como um sofrimento. E eu encontrei o salmista dizendo o seguinte, no Salmo 55, versos 4 e 5. Anote essas informações de como o medo tomou conta do salmista. Não é de uma pessoa que diz, uma pessoa comum. Não, é um homem temente a Deus, que está abrindo seu coração para Deus, e ele diz assim, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Olha, gente, presta atenção nisso, o meu coração está acelerado. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O que o medo provoca? Pavores de morte me assaltam. Prestem bem atenção, o medo da morte. Por que isso está nessa palavra do salmista? Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Alguém já passou por isso alguma vez na vida? Não é medo qualquer, não é medo, né? Hoje em dia a gente tem medo de tanta coisa, né? Tem gente que tem medo de gordura trans, né? Tem um medo danado de gordura trans. Né? Não pode comer biscoito recheado, que castigo terrível, né? Chocolate com mais do que 40%, com menos de 40% de caloria. Aliás, hoje em dia é 60%, né? 70% já nossa. Tem gente que tem medo de chocolate com menos de 60% de cacau. É esse mundo que nós estamos vivendo. Medo até mesmo de sair à rua. Não estamos falando desse medo, estamos falando de uma aflição, de algo patológico mesmo, que nos paralisa, que é esse medo que o salmista está falando. Esse medo que acelera o coração, esse medo que traz o pavor da morte, que traz o tremor, ou como diz Søren Kierkegaard, diz, né? Do temor e tremor, dessa coisa que nos faz repensar a vida. Como é que a gente lida com isso, esse medo que adoece? Eu queria deixar uma frase para a gente lembrar do que é o medo de fato. O medo é uma força. Todos nós temos medo. A gente pensa que o medo é um acovardamento, né? É uma espécie de enfraquecimento. Mas não, o medo é uma força. Porque é a força que faz a gente parar diante do perigo. Então, você se depara com um risco, a primeira coisa que o medo faz é fazer você dar uma segurada na onda, você diminuir o ritmo. Essa é a função do medo. O medo, então, é uma força interior que orienta as nossas ações diante de grandes tormentas. Claro, se o Mike Tyson me chama para brigar, eu vou ter medo. E vou dizer, eu não vou brigar contigo. Não sou bobo, né? Não é verdade? Você faria isso? Olha, você pode pular esse precipício aqui que não vai acontecer nada. Chegou na beira do precipício, você vai pensar 2 vezes. Essa é a função do medo. Proteger a gente do perigo. O medo tem uma função muito importante, que é proteger a gente do perigo. Ele funciona como um dinamizador de nossas ações a fim de enfrentar os desafios e superar as dificuldades. É comum a gente ter medo, é próprio do humano ter medo. Só quem sente medo é quem é humano. Né? O humano normal, com uma saúde normal, ele tem medo.
Se você não tem medo do perigo, não tem medo da morte, não tem medo de nada, tem alguma coisa errada com você. Isso é uma patologia, o não se sentir afetado pelas coisas que colocam em risco a vida. É uma patologia, sim. E a gente vê que os problemas que provocam medo, eles precisam ser enfrentados. A gente precisa lidar com eles. Não dá para a gente jogar para debaixo do tapete. Não dá para esconder, não dá para fugir deles. Se algo está nos colocando em medo, é porque tem algo que precisa ser tratado, que precisa ser visto, que precisa ser observado. O salmista, ele continuava dizendo assim, olha só, o Salmo 23 é um salmo muito interessante para essas horas de angústia e de medo da nossa vida. Ele diz, mesmo que eu ande por um vale da sombra da morte, ou um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É assim que o salmista ele entende. Ele diz, olha, eu vou enfrentar problemas, mas pelo fato de eu saber que eu tenho um Senhor ao meu lado, o medo já não vai ser o mesmo. A situação de medo já não vai ser a mesma. Eu vou ter uma outra forma de tratar do medo. Então, o que eu estou dizendo aqui para os irmãos e irmãs? É que o medo é um sentimento natural. É uma afecção natural. Todo mundo tem. Você tem medo? Eu tenho. Tem medo, Sandro? Claro que temos, todos nós. Não, porque eu sou viril, sou macho. Macho não tem medo, encara o perigo de frente. Não, gente. Se tiver uma onça ali na esquina, eu vou evitar passar perto dela. Né? Com certeza. Né? Por que não vamos ter que encarar isso? Né? Então, eu diria que o medo é uma sensação muito própria de quem está vivo e normal. Sinal que a sua saúde está perfeita. Você está sentindo medo, né? Medo de agulha na hora de tomar injeção. Ok. Você tem? Muito. Mas você é enfermeira, menina. Eu não faço Como é que a enfermeira vai dizer para o paciente, não tenha medo de receber injeção? Porque se eu estivesse no seu lugar, eu estaria aqui tremendo. Era isso? Pula essa parte, né? Então, como eu estava dizendo, ele é um alerta do organismo, é o sininho que toca, né, na hora do perigo. É quando a gente é alertado de que tem alguma coisa que precisa ser tratado. Então, todo mundo tem medo, todo mundo. Você não é um privilegiado, você não é anormal. E a gente costuma ter medo de tudo, né? Hoje em dia, então, tem esse medo de tudo. Medo de ser assaltado, medo de perder o emprego, medo de enfrentar uma crise financeira, medo de ter a conta no vermelho, medo de perder um relacionamento, medo de ser feliz, medo de ficar triste, medo de comer comida que engorda, medo de pesar na balança, né? É um perigo, né? Pisar na balança, então, hoje é um perigo, né? E esse é fato que o maior de todos os medos que todo mundo tem é medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo. Né? Por mais que a gente tenha certeza da salvação eterna, a gente tem medo da morte. Principalmente uma morte trágica, uma morte dolorosa, uma morte sofrida. Né? E claro, a gente tem consciência que um dia a gente vai deixar essa vida aqui. Um dia o dia mal vem, um dia a hora difícil chega, os problemas chegam. E como é que a gente lida com isso? A palavra de Deus nos diz muitas vezes uma expressão que é repetida. Alguém já disse que na Bíblia ela acontece 365 vezes, mas é mentira, tá bom? É apenas umas 96. Mas é muita coisa, né? Uma Bíblia inteira é muita coisa. A Bíblia repete constantemente a expressão não temas. Jesus um dia se deparou com uma pessoa religiosa. Era o chefe da sinagoga, um homem temente a Deus. Mas ele estava com medo por causa da saúde da sua filha. E ele disse para esse moço, esse pai, esse chefe da sinagoga, esse homem religioso, temente a Deus, não tenha medo, não tenha medo. Tão somente creia.
Não quer dizer que Jesus queria que, olha, você está tendo medo à toa. Não, medo é legítimo. Mas você tem que saber tratar desse medo. Não deixe o medo paralisar a tua vida. Não deixe o medo tomar conta de você. Olha uma coisa interessante, que a gente pensa, o contrário de ter medo, então, é o quê? É ter coragem? Não. O contrário de ter medo não é ter coragem. O corajoso não quer dizer que ele não tenha medo. O corajoso é aquele cara que, apesar do medo, ele enfrenta os problemas. É aquele que, apesar do medo, enfrenta os problemas. Sabe qual é o contrário de medo? É esperança. Porque quando você enfrenta o medo, você vê, acabou, eu ali tenho um problema. Mas quando você desenvolve a esperança, você acredita que é capaz de superar o medo. A superação do medo é que é a esperança. Quem disse isso foi um grande filósofo do século XVII, chamado Spinoza. Ele também era judeu de formação. E ele falava dessas duas afecções, o medo e a esperança, como que elas combinam entre si. E ele tentava dizer exatamente isso, né? Que são sentimentos que surgem porque nós estamos lidando com a realidade. A realidade nua e crua do mundo que nós vivemos, ela nos assusta, ela nos amedronta. Mas o que nos faz seguir adiante, dar o próximo passo, é a esperança de que nós somos capazes de superar as circunstâncias difíceis, a realidade. Ele dizia assim, não há esperança sem medo, nem medo sem esperança. Viu como é que é interessante? Isso era o Spinoza dizendo sobre essa condição humana, né? E por que a gente tem medo? Porque nós somos um projeto inacabado, gente. A gente não é um projeto completo. Nós estamos sendo construídos. A nossa vida está sendo construída. Por isso que o medo é importante, porque é o medo que vai fazer os ajustes. É através desse sentimento, né, que vai ajudar a gente a fazer os ajustes que são necessários. O grande problema do medo é quando ele nos adoece, quando ele se instala e a gente não vê saída alguma. Aí nós temos um grave problema. Existem algumas situações que nos levam ao medo e essas situações podem nos levar a adoecer. Quais são as formas de medo que podem nos fazer adoecer? Eu anotei algumas, né? Porque já há algum tempo atrás eu vinha pensando sobre isso e eu escrevia um texto há muito tempo sobre as novas dimensões do medo. Como que o medo ele nos adoece nos dias atuais. E eu anotei 5 formas de medo que nós lidamos hoje e que fazem com que a gente adoeça. A primeira forma é o medo do fracasso. É o medo de você vai fazer uma prova de concurso público, aí você, mas eu não vou passar. Então aí você vai e não faz. Então esse medo é doentio. Esse medo não faz bem. Nós fomos educados para acreditar que nós temos o controle de tudo, que vamos ser capazes de superar todos os problemas. Mas, quando vem o fracasso, a gente adoece, a gente sofre com isso. E é um dos medos os mais sérios que as pessoas enfrentam nos dias atuais. Há também o medo do futuro, porque o medo do futuro ele é associado à ideia de que o nosso presente ele é grave, ele é problemático. Pessoas que têm dificuldade de lidar com a sua realidade presente não conseguem imaginar um futuro melhor. E esse futuro, para quem tem um presente doentio, esse futuro também adoece. Nós encontramos o medo da mudança, porque o novo nos assusta, não é? Aquilo que pode trazer novas oportunidades, uma nova maneira de ser, não é? Superar aqueles valores que a gente acha que são tão caros, porque muitas vezes a gente conserva alguns valores que são equivocados, que são construídos a partir de interpretações, de ideias, de conceitos
que são equivocados, que não foram pensados, muitas vezes até de acordo com uma leitura bíblica adequada. Uma leitura bíblica anacrônica, como dizem, né? Um fundamentalista. E a gente tem medo de encarar situações novas, porque a gente acha que essas situações novas vão tirar a gente da zona de conforto, vão desalojar a gente, vão fazer com que a gente mude, e essa mudança nos assusta, causa medo. Outro tipo de medo que afeta hoje é o medo do outro. O outro como uma pessoa. Por que o outro nos interpela tanto? Esse medo do outro é que nos leva a construir preconceitos, construir ideias a respeito do outro, só porque ele é diferente. Mas, na verdade, não existe ninguém igual a gente. Não existe ninguém igual a gente. Todos são diferentes. Ah, mas a cor dele é diferente. Ah, mas o hábito dele é diferente. O comportamento dele é diferente. Quem é igual? E aí nós, por causa dessas diferenças que nós tememos, que nós construímos como ideias, nós vamos fazendo muros, criando barreiras para os relacionamentos. Na verdade, tudo isso é medo do outro. Toda forma de racismo, toda forma de preconceito, toda forma de fobia com o outro é fruto desse medo que nós temos. E, finalmente, eu encontro o medo de crescer, o medo de sair dessa zona que nós nos encontramos, porque estamos acomodados, estamos felizes com o que temos. Olha, gente, eu diria para você que se você está feliz com a sua forma de vida hoje, eu diria que você está perdendo muita coisa, porque Deus tem algo melhor para nós. Deus quer nos levar a experiências mais grandiosas do que essas que estamos tendo. E é preciso a gente ter um pouco de coragem para poder permitir que o novo aconteça, que o novo venha, que a gente experimente esse melhor de Deus que está vindo para nós, mesmo que ele seja diferente para nós, porque é isso que vai nos ajudar a nos tornarmos, inclusive, pessoas melhores, pessoas mais agradáveis. Então, gente, a gente está vendo aí que o medo é algo muito sério que pode fazer com que a gente enfrente determinadas circunstâncias. Gente, o medo é tão sério, que ele já se alojou como uma doença nos dias de hoje. Hoje, o campo da psicologia e da psiquiatria lida com a síndrome do pânico ou o transtorno do pânico. E eu diria para você, meu querido, minha querida, se você tem esses sintomas, porque é quando o medo traz aqueles sintomas que o salmista estava falando lá no começo dessa mensagem. Salmo 55. O salmista, quando ele escreve aquele versículo, ele está dizendo o seguinte: eu estou com transtorno do medo, eu estou com síndrome de pânico, que são essas crises que acontecem, que faz a gente tremer, que faz a gente palpitar o coração, ter sudorese, a gente ficar ruborizado, a gente ficar com medo até da morte. É aquela crise que vai assim de alguns minutos, que a gente paralisa, parece que o mundo vai acabar e a gente vai acabar morrendo por causa daquele sentimento. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Se isso está acontecendo com alguém, por favor, procure ajuda médica. Uma outra coisa que eu acho muito grave em relação ao medo é que a religião aprendeu a lidar com o medo. A religião lida com o medo. A religião, ela usa o medo como estratégia, que é uma coisa das mais horríveis. E o cristianismo aprendeu a fazer isso na Idade Média, porque não foi assim que o cristianismo começou. A palavra inicial do cristianismo era uma palavra de um Deus amoroso, de um Deus compassivo, um Deus acolhedor, um pai amoroso. Mas na Idade Média, os religiosos começaram a desenvolver a ideia de um Deus castigador, de um Deus severo, de falar de um inferno onde as pessoas que são desobedientes vão arder, e o cramunhão lá atrás com seu espetinho dando as suas furadinhas para deixar você
bem dolorido lá, além do calorzão infernal que você... Já pintaram o inferno assim para vocês, né? É horrível, mas esse medo foi construído na Idade Média. Medo do inferno, medo do mundo, medo de se relacionar com a pessoa diferente, medo de outras religiões, medo de Satanás, medo de coisa ruim, medo do pecado. Quantas pessoas desenvolveram esse medo de forma doentia? Essa é uma religião que adoece, a religião que lida com o medo. A religião que lida... Eu já tentei há muito tempo evitar esse tipo de religiosidade. Uma religiosidade que fala mais do inferno do que da graça, ela é uma religião que adoece. Como é que eu anotei aqui? Eu anotei uma frase que eu quero guardar para a vida toda. Né? Isso leva a religião a falar mais do pecado do que da graça. Mais de Deus como um juiz condenador do que de um pai amoroso e cheio de misericórdia. Mais do inferno e da condenação futura do que do céu e do acolhimento em perdão. Eu creio na religião que prega o amor, que prega o perdão, que prega o acolhimento, que anuncia um Deus amoroso, que mostra compaixão, apesar de todos os nossos pecados, apesar de todas as nossas lutas. O fato de eu dizer que Deus ama a cada um de nós como somos e nos acolhe como somos, não isenta a gente da responsabilidade do pecado, mas nos lembra que esse Deus que nos ama merece que eu faça o melhor por ele. E é uma forma de eu demonstrar o meu amor por ele, eu corrigir a minha vida, eu acertar os meus ponteiros, enquanto tenho vida, enquanto eu posso fazer isso. Não porque Deus vai me castigar lá na frente, mas porque esse Deus merece toda a minha atenção, todo o meu respeito, todo o meu amor. Faço isso não por medo, mas por amor a Deus. É bem diferente, não é? Uma maneira de compreender completamente diferente daquela que nós fomos ensinados. É uma expressão que a gente precisa colocar em prática nos nossos dias atuais. Olha o que o salmista diz. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem vou ter medo? Se eu tenho um pai amoroso, um pai que me ama, que me acolhe, apesar dos meus erros, do que eu vou ter medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Essa é a expressão. A pergunta que eu quero, então, tentar responder com os irmãos é: quais são as formas que a Bíblia apresenta para a gente enfrentar o medo, para a gente lidar com o medo? Não no sentido de eliminar o medo, nós não vamos conseguir, porque senão é sinal que eu estou dando um ponto final da minha vida. Vou acabar com o meu medo hoje, vou dar um ponto final nesse medo. Bom, aí você está criando um problema para você. Mas como é que eu posso fazer para lidar com o meu medo de maneira saudável? Como é que a Bíblia me ajuda a fazer isso? A primeira coisa, eu preciso aprender a desenvolver coragem. Porque embora o medo, a coragem não seja o oposto de medo, a coragem é aquilo que nos ajuda a seguir adiante. Há um rabino que ele escreveu um livro chamado Quando Tudo Não É o Bastante. É um livro muito interessante sobre a prática da oração, sobre a vida de devoção, os exercícios espirituais, principalmente na análise do livro de Eclesiastes, Quando Tudo Não É o Bastante. Então ele fala dos problemas que nós temos na vida, das circunstâncias difíceis. E ele então se pergunta: o que é que Deus faz com as nossas orações? Aí ele responde: mas quando você pede cura e Deus não dá, por que isso acontece? Por que você está pedindo cura e Deus não lhe responde dessa maneira? Aí o rabino diz assim: Deus responde todas as nossas orações, todas, indistintamente. Mas a primeira resposta que ele dá, a primeira solução que ele dá para os nossos problemas é nos encher de força e coragem para você passar por aquele problema. Deus não quer livrar a gente tão somente de problemas, como se ele fosse um apaziguador de tempestades.
Não é? Nem sempre nós teremos essa resposta desse jeito de Deus, essa resposta paternalista de Deus. Mas, com certeza, todas as vezes que nós passarmos por lutas e problemas, Ele vai nos dar força e coragem para seguir em frente. A coragem, então, ela é uma virtude. Ela não é uma afecção apenas, porque o medo é uma afecção. A coragem é uma virtude que pode ser construída. O medo não pode ser evitado, mas a coragem pode ser construída. E é assim que nós vamos enfrentar os riscos que aparecem. O medo, quando ele nos acomete, ele nos chama, ele nos interpela, ele nos impulsiona a buscar desenvolver essa força, essa virtude, essa força de caráter, como nós já falamos aqui, não é? Que nos ajuda a enfrentar os problemas. A coragem é como se fosse a gente orientar a nossa inteligência toda para solucionar um problema. A coragem, ela é que nos impulsiona. Ser corajoso não é viver sem medo, nem ser aquele cara ousado, né, que enfrenta os perigos. Não, ser corajoso não é isso. Ser corajoso é colocar a vida em risco por uma causa que vale a pena, ou mesmo tomar a decisão de se preservar. É aquilo que faz com que você tome essa decisão que vale a pena ser tomada. A palavra de Deus diz assim para a gente: Deus não nos deu espírito de covardia. A covardia não é uma virtude que Deus nos dá, mas Ele nos deu poder, nos deu amor, nos deu equilíbrio para a gente tomar a decisão certa. Amém, gente? A segunda coisa que a Bíblia me ajuda é a exercitar a oração. A minha pergunta é: Jesus teve medo? Jesus teve medo? Eu diria que sim. A palavra de Deus não diz assim, porque Jesus estava com medo. Não, a Bíblia não diz isso. Mas como Jesus assumiu a nossa humanidade por inteiro, com certeza Jesus passou por momentos que lhe causaram medo, sim. Não posso negar isso, não é? Jesus enfrentou situações que ele viu a sua vida em perigo. Mas ele, naqueles momentos em que se sentiu ameaçado, até mesmo antes da crucificação, a primeira coisa que Jesus fazia era orar. Como é que ele enfrentava, como é que Jesus enfrentou as suas circunstâncias de medo? Que se eu estivesse no lugar dele, eu estaria tremendo de medo, né? Ver aquela multidão vindo me agredir, vindo jogar pedra com paus e pedras, eu sentiria medo. Ele escrevendo na areia, e ele então recebe a turba de pessoas com paus e pedras para agredir a mulher adúltera, pega em adultério. Eu teria medo por aquela mulher, eu temeria por ela. Mas olha, gente, a palavra de Deus mostra que a maneira como Jesus encontrou para enfrentar o medo é através da oração. Olha o que Jesus fez no final da sua jornada. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste. Eu estou com medo. É como quem diz, né? Eu estou triste demais porque vai acabar. O meu ministério está acabando. Numa tristeza mortal. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui. Vigiem comigo. Jesus não quis passar por aquilo sozinho. Ele chamou os seus discípulos mais próximos. E os discípulos mais próximos, o que fizeram com Jesus? Dormiram, né? Porque eles não tinham a mesma percepção que Jesus. Eles não estavam sentindo a mesma aflição que Jesus. Eles não estavam tendo aquele mesmo sinal de alerta que Jesus tinha para enfrentar o perigo que viria mais adiante. E eles então dormiam tranquilamente, os discípulos de Jesus. Jesus não, ele estava em muita tristeza e ele orava insistentemente, passou a noite orando, só parou de orar quando de manhã disse: bom, chegou a hora, pronto, chega, não precisa mais ficar comigo não, já
chegou a hora. E ele então toma corajosamente a decisão de ir ao encontro dos seus algozes. Que coisa, né? Jesus teve medo? Muito provavelmente sim, meus irmãos. Não é nenhuma heresia eu falar isso, né? Não é nenhuma blasfêmia eu falar isso. Porque se ele assumiu a nossa humanidade, por inteiro, com certeza esse era um sentimento que havia em seu coração, a sua vida humana. Tem um teólogo que diz que aquilo que não é assumido não é redimido. Imagina como é que Jesus poderia redimir a gente se ele não sentisse as mesmas dores, as mesmas aflições, as mesmas afecções que também nós sentimos, as mesmas paixões. E é porque ele percebeu isso, é porque ele sabia disso, é que a sua obra se tornou completa na cruz. A terceira coisa que a palavra de Deus me ajuda a fazer com medo é a praticar o amor. Amar é a forma que a Bíblia orienta para a gente superar o medo. É a única forma. A Bíblia não dá nenhuma fórmula mágica para a gente superar o medo. Ela não diz para você fazer isso ou aquilo. Ela não diz para você exercitar determinada coisa. Faz meditação, sobe no monte, leia a Bíblia que o medo vai embora. Ela só diz que a única coisa que pode superar o medo é o amor. Isso é na carta de João. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Que bonito isso, né? O amor é a única força que nos ajuda a superar o medo. Esse amor que vem de Deus. Saber que tem alguém que me ama do jeito que eu sou. O amor é o que nos leva a ir do encontro de quem nos acolhe, quem nos aceita como somos, quem nos dá essa força e essa coragem de que falávamos para a gente poder seguir adiante. Guarda esse versículo aí, gente. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor expulsa o medo. Para a gente concluir essa palavra e trazer assim um momento de oração para a gente terminar essa reflexão, eu queria dizer para os irmãos e irmãs o seguinte: nossa existência, toda a nossa existência, seja de você novo, mais idoso, seja você rico, seja você pobre, seja você da cidade, seja você da zona rural, não importa de onde, quem é você, toda a nossa existência é marcada por uma luta característica, né? E essa luta, ela sempre passa por essa superação de algum medo. Tem algum medo que a gente tem. Algum medo que a gente carrega com a gente. Medo até, quem sabe, das lembranças ruins do passado ou dessas circunstâncias que nós vivemos no presente. Nós somos imersos numa dura realidade em que perigos, sinais de alerta de toda sorte vão acontecendo à nossa volta. Nós somos entregues a uma situação, a uma condição que coloca em risco a nossa vida o tempo todo. Por isso que a promessa divina é sempre essa. Olha, eu estou do seu lado. Eu estou contigo. Eu gosto muito da palavra de Isaías 41, verso 10. E eu queria que a gente fosse para casa com essa promessa divina, essa palavra profética de Deus para o seu povo, que atravessava uma fase difícil, atravessava uma luta muito grande. Havia muito medo do que poderia vir adiante. Havia inimigos por todos os lados, mas o profeta, em nome de Deus, ele diz: por isso não tema, pois estou com você. E essa continuidade, então, é maravilhosa, não é? Por que eu não vou ter medo? Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Só isso bastaria, não é? Por que você não vai ter? Porque é Deus que está cuidando de você. Não é o Irênio, não é o guarda da esquina, não é o líder da comunidade. É
Deus que está cuidando de você. Então, não tenha medo. Mas não para por aí. Por que que esse Deus se oferece dessa maneira? Porque Ele fortalece, porque Ele ajuda, porque Ele nos segura na nossa mão direita, com a mão direita dele vitoriosa. Que bonito. Guarda esse versículo, bota lá na porta da sua casa. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que coisa linda, gente. Que essa promessa possa marcar a nossa vida. Bem, eu queria orar com você, queria encerrar essa palavra orando ao Senhor, colocando a nossa vida diante de Deus. Esse Deus que nos consola, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos permite superar o medo, que apesar do medo, Ele está sempre ao nosso lado. Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra nesta noite. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua compaixão, Senhor. Obrigado por esta palavra de encorajamento que nos ajuda, ó Deus, a enfrentar as nossas circunstâncias difíceis. Sabemos que o Senhor está ao nosso lado em todos os momentos. Ó Deus, que essa palavra encontre guarida nos corações e que o Senhor use, ó Deus, essas promessas maravilhosas de estar ao nosso lado, de nos fortalecer, de nos ajudar, de nos sustentar com a Tua mão direita vitoriosa. Que isso, ó Deus, venha trazer tranquilidade para o coração dos Teus filhos e Tuas filhas que passam por aflições. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao final da nossa gravação, então quero agradecer aos nossos amigos, nossos queridos irmãos e irmãs que nos assistem e colocar a nossa igreja à disposição, caso você precise. Deixa aí no comentário se você precisa de apoio, de ajuda, nós queremos ajudar você. Até a próxima vez, até a próxima gravação.